Olá, pessoal! Bora aprender matemática? E eu começo essa aula com uma historinha. Acompanhe comigo. Zezinho tem R$ 5.000 e quer usá-lo daqui 3 anos. Ele pensou em deixar debaixo do colchão, mas seu irmão, Carlinhos, disse que ele poderia emprestar para o banco matemática em 3 minutos, que está pagando 6% ao ano. Após 3 anos, quanto Zezinho terá? A ideia aqui é que a gente não resolva esse problema, mas sim que a gente dê nome aos bois. Acompanhe comigo. Quanto é que Zezinho tinha inicialmente? 5.000. Esse 5.000 em matemática financeira vai receber um nome específico. Será chamado de capital, que é o capital inicial. Quanto tempo Zezinho vai deixar esse dinheiro investido? 3 anos. Isso aqui é mais intuitivo. 3 anos, nesse caso, será o tempo. Qual é a taxa que o banco pagará ao Zezinho pelo empréstimo? 6% ao ano. É importante especificar se é ao ano, se é ao mês, se é ao bimestre, se é ao trimestre. Nesse caso, esse 6% ao ano é chamado taxa de juros. E Zezinho vai receber algum valor por esse empréstimo, além do principal. Esse a mais que ele vai receber é chamado de juros, que é a compensação pelo empréstimo. Você não vai emprestar e não vai receber nada em troca. Essa troca aí será chamada de juros. E no final desse período, Zezinho terá um valor. Esse valor será chamado montante. Quem é o montante? É o capital inicial de Zezinho, mais os juros que ele recebeu do banco. Esses nomes aqui é importante que vocês memorizem. Pergunta: após 3 anos, quanto Zezinho terá? Para responder, você precisa saber se o empréstimo foi a juros simples ou a juros compostos. Provavelmente a juros compostos, que são os mais utilizados. Mas é importante que deixe claro na questão. Mas o que seria juros simples? Vou dizer para vocês. A ideia de juros simples é muito simples mesmo. Nesse caso, o juro incide somente sobre o capital inicial. É muito mais fácil de fazer os cálculos, só que também é pouco usado. E qual é a fórmula que vai nos dar os juros? Essa fórmula aqui, CIT. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Porque se você empresta um capital a uma certa taxa, no final desse período você vai receber um valor. E como o juro só incide sobre o capital inicial, você pega esse valor que você vai receber em um período e multiplica pela quantidade de período que você deixou o seu dinheiro lá investido. Por exemplo, nesse exemplo anterior da historinha, qual seria o montante se o empréstimo fosse a juros simples? É isso que a gente precisa saber. Inicialmente a gente precisa saber os juros. Quem é os juros? Juros é o capital vezes a taxa, vezes o tempo. E nós temos todos esses valores. Quanto é o capital? O capital é 5.000. Qual é a taxa? A taxa é 6%. Só que nós não vamos colocar 6%, tem que fazer aqui essa divisão. 6 dividido para 100, que vai dar 0,06. Qual foi o tempo que deixou mesmo lá o empréstimo? 3 anos. Então vamos multiplicar por 3. E quando você faz esse produto, você vai obter quanto? R$ 900. Então foi bem melhor do que ele ter deixado no colchão. Mas não está perguntando aqui os juros, mas sim o montante. Para descobrir o montante, é capital mais juros, que nesse caso vai dar 5.900. Me diga se não é fácil. É sim, só que juros simples é muito pouco usado. Na próxima aula falaremos de juros compostos, que é um pouquinho mais complicado, mas também é muito interessante para a gente. Bons estudos! Até lá!